um modelo de gestão interativo e democrático para qualificar o SUS. O apoio institucional é o assunto de hoje no nosso programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para esse debate estão aqui comigo Liane Beatriz Rigg, professora de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e consultora da PNH. Sônia Maria da Silva Balestreiro, gerente de regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Serra, Espírito Santo, apoiador institucional e assistente social. E Paulo César dos Santos Figueiredo, apoiador em ambiência pelo Ministério da Saúde. Um dos desafios do apoio institucional é fomentar no SUS o protagonismo dos trabalhadores e usuários do sistema. Quais são os principais canais para que os trabalhadores e usuários sejam gestores dos seus próprios processos de trabalho em saúde? A gente terminou o primeiro bloco, a Liane lembrando a questão da formação, né? E eu queria retomar daí, quer dizer, essa pergunta de ampliar o protagonismo, ampliar a participação, significa uma possibilidade de apropriação do trabalho. Agora, os profissionais, para se apropriarem do seu próprio trabalho, também precisam ser formados nessa direção desde os bancos da universidade, desde os bancos dos cursos técnicos, quando se trata disso. O tema do apoio, então, ele nasce vinculado à proposta de cogestão e há uma década de experimentações importantes no Ministério da Saúde, em várias secretarias municipais, secretarias estaduais. A PNH tem sido um espaço importante para a formação e para a experimentação da função apoio, né? Então, este processo, ele já apresenta efeitos nas universidades. Porque, bom, as pessoas querem saber o que é ser apoiador, o que precisa para ser apoiador. Então, essa perspectiva da formação do apoiador. Nós temos compreendido que a formação do apoiador se faz apoiando e colocando em análise o seu jeito de fazer apoio. Então, de que é importante um curso que abra, que a gente possa conversar sobre os conceitos, mas é muito importante ter acompanhamento dos apoiadores, né? Esse é um processo que pode sim mudar, tem potência para mudar a forma de fazer gestão, mudar a relação interfederativa, mudar a relação dos trabalhadores nas suas equipes, né? Colocá-los a conversar sobre temas que são comuns. Porque sempre a superação de uma formação que dá muita ênfase ao que é específico, para uma formação que também dê ênfase àquilo que é do comum, né? Que é de todos nós, que é da formação de todos. Sônia, Liane toca num ponto, a gente já falava disso aqui no intervalo, que a conversa continua no intervalo, né? Então, a gente continuou conversando desde o primeiro bloco, mas falava de uma coisa que é importante dizer, embora o Ministério da Saúde, a PNH, enfim, ofereçam cursos de apoio e tem ofertas em termos de educação continuada, em relação ao apoio, de educação permanente, em relação ao apoio, enfim, mas que o apoio não é uma função, um cargo ou uma carreira, não é um emprego, é uma função. Quer dizer, qualquer profissional de saúde, seja lá a formação que ele tenha, né? O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o assistente social, o nutricionista, o fonoaudiólogo, o agente comunitário, o técnico de enfermagem, né, de nível superior ou de nível médio, enfim, ele pode cumprir funções, né, apoiadoras, né, e os cursos servem para justamente tentar qualificar essas condições de ofertar apoio na rede de trabalho da qual ele participa. Tá certo dizer isso? Está certíssimo. Né? Os gestores, né? Eu quero chamar a atenção dos gestores, principalmente da saúde, da educação também, que ser apoiador institucional não tem custo, né? Não existe custo adicional nenhum para implantar essa metodologia do apoio institucional. Porque, como o Luiz colocou, qualquer profissional ele pode ser apoiador, né? Eu sou gerente, mas eu também sou apoiadora, né? Eu tenho uma enfermeira lá na unidade de saúde que participa de um coletivo organizado, que ela também pode ser apoiadora para as comunidades locais.
e para os usuários que estão ali também, né? Então, ser apoiador não é uma profissão, ser apoiador é uma função, né? É você estar ao lado e apoiando. Não é um cargo, é uma função. Então não tem custo adicional para nenhum gestor, né? Então, eu aposto muito na questão do apoio institucional, porque esta metodologia, ela modifica o modo de fazer, né? Nós poderíamos falar um pouco sobre o tema supervisão versus apoio. Ah, muito bom, mas eu vou querer que você fale disso, mas vou aproveitar o teu ensejo e botar um outro comentário agora do Sérgio Aragaki, de Maceió. Ele diz o seguinte: o apoio vem ajudar a superar a dificuldade em trabalhar em grupo. Né? Quer dizer, o apoio favorece, segundo o Sérgio, a grupalidade. Ninguém produz sozinho, diz ele. Todo profissional de saúde depende dos outros profissionais e também do usuário para fazer saúde. Então, vou pedir para você incorporar aí no seu comentário, na sua intervenção, Liane, esse comentário do Sérgio. Sim. Então, isso que o Sérgio está dizendo é a novidade que o apoio possibilita. Porque numa forma tradicional de gestão, a supervisão, ela indica como deve ser feito. Assim, numa fábrica tradicional, há o supervisor que diz como deve fazer, treina a pessoa e a partir dali ela segue fazendo daquela maneira. A perspectiva do apoio acredita, parte do pressuposto de que o trabalho é coletivo, que o trabalho em saúde exige várias competências que elas não são prerrogativa de uma especialidade. Dificilmente uma especialidade mata no peito um problema de saúde, o problema do cuidado, né? Porque eles são mais complexos. Então, esse tema do apoio é o tema do como vamos fazer. Então, nós temos diretrizes, a PNH tem diretrizes, a Rede Cegonha tem diretrizes importantes, a Rede de Urgência e Emergência. E mesmo as formações específicas trazem conhecimentos importantes. Ninguém vai desprovido de conhecimento. Mas aqui está na roda. Vamos ver o que se dá nesse encontro e como nós vamos trabalhar a partir das condições concretas, sanitárias e de saúde e de doença da população que a gente vai atender. Ou da singularidade de um sujeito. De cada um. Isso mesmo. Maravilha. O Paulo tinha contado uma experiência para nós, tinha apontado uma experiência, por exemplo, de intervenção em termos de apoio numa cozinha, né? Numa cozinha hospitalar. Eu queria que você colocasse essas experiências, que vocês também trouxessem experiências para ir dando materialidade para a ideia de apoio para quem não está habituado com esse conceito, com essa noção. Então, para a gente mudar essa forma tradicional para uma nova maneira de gestão, certo? Com a participação dos trabalhadores, o que a gente está fazendo lá é o quê? É apresentando resultados. Então, se você apresenta resultados, o gestor já vai ficar mais participativo. E o usuário também, né? O usuário adora ser bem tratado, tá certo? No SUS. A gente fala aqui no Espaços muitas vezes, quer dizer, o SUS, que é o maior sistema universal de saúde do mundo, né? Produz qualidade e saúde de qualidade em muitíssimas experiências, muito embora ele tenha também muitos problemas, muitos gargalos, problemas de financiamento que já tivemos oportunidade de discutir aqui no Espaço, mas produz muitas intervenções e tem muitas práticas de qualidade. Então, quando a gente qualifica ainda mais o serviço, o usuário não só se implica, como passa a defender essa conquista social tão fundamental como é o SUS. Então, nesse exemplo, eu recebi um projeto de uma reforma da cozinha de um hospital, né? E aí, nós fizemos uma roda de conversa no próprio refeitório do hospital. Com quem? Quem que estava nessa roda de conversa? Com as cozinheiras, o pessoal que faz a limpeza da cozinha, com as cozinheiras, com a nutricionista, com a arquiteta responsável pelo projeto, com o pessoal da gestão e nós lá participando dessa roda de conversa, né? Bom, e aí era um projeto de reforma dessa cozinha, ou seja, era uma ampliação da cozinha. Como houve um aumento do hospital em termos de pacientes, em termos de trabalhadores, precisava aumentar em 50% a capacidade da cozinha. Exatamente, de refeições, né? Aumentar em 50%. E foi feito esse projeto de reforma. Esse projeto chegou até a mim e eu falei, bom, agora nós vamos discutir nessa roda de conversa esse projeto. E o que aconteceu?
nesse projeto estava previsto o quê? Aumento do refeitório, aumento da cozinha, aumento da despensa, aumento das câmaras frias, aumentar tudo para poder... Aumento físico, é isso que estava previsto. Certo? Quando nós colocamos as cozinheiras para falar sobre quais eram as dificuldades que elas tinham na cozinha, a primeira dificuldade que elas falaram era o balcão. Eles falaram, o balcão atual, ele não é suficiente para o porcionamento da comida, né? E justamente no projeto finalizado de reforma, não previa modificação naquele balcão, que já era insuficiente, já naquele estado, já antes desse aumento de 50%. Certo? E se chegasse esse projeto para mim com vigilância sanitária, eu teria aprovado esse projeto. E teria sido executado. Ou seja, tecnicamente o projeto estava adequado. Estava ok, estava dentro das normas. No entanto, para quem vivia aquela realidade, o debate sobre as necessidades fez a alteração do projeto para que ele cumprisse as funcionalidades exigidas pelas condições concretas daquele lugar, por mais que o projeto tecnicamente fosse bom. Então, imagine então esse projeto executado e depois colocado para funcionar. Iria ficar aquele gargalo estrangulado no balcão, que já era estrangulado, iria ficar mais estrangulado ainda. Ou seja, isso aí viria o quê? Eu teria que fazer uma reforma da reforma, ir atrás de outra licitação, outros recursos, outros prazos, para poder suprir esse problema que não tinha sido visto. Né? E nessa mesma cozinha existia uma área que era a área de lavagem de carrinhos. Era uma área que não estava, quando a gente foi conversando lá, aquela área não era utilizada. Quando a gente conversou com as cozinheiras, por que vocês não utilizam a área própria? Tem tudo, tem água fria, água quente, tem ar comprimido, todos certinho ali para usar, para lavar os carrinhos. Não, nós não utilizamos porque o esgoto está entupido e a gente faz isso, lava os carrinhos nas copas, né? E aí, no novo projeto, preservou aquela área, não utilizou aquela área para outra coisa. Eu falo, bom, mas se vocês não usam essa área, por que vocês mantiveram essa área? Ah, nós mantivemos essa área por exigência da vigilância sanitária. Então, era uma área por sua exigência, ociosa, Paulo, que era a vigilância sanitária. Era uma área ociosa. Que iria ficar ociosa e que iria ficar preservada justamente porque não foram conversar e não sabiam o porquê que ela não era utilizada. Então, no projeto de reforma, simplesmente é o quê? Refazer aquele esgoto ou desentupir aquele esgoto e fazer aquela área funcionar. Acho que essa experiência do Paulo, ela nos apresenta o que nós temos defendido, né? Porque a participação é importante numa perspectiva democrática, da democracia institucional, mas é também porque nos torna mais competentes. Essas coisas não são dissociadas. É possível mais participação, mais democracia e mais competência. Tá? Porque a pessoa que está ali na cozinha, na unidade de saúde, na unidade hospitalar, ela conhece muito daquele trabalho. E isso precisa ser valorizado. Então, o apoio ajuda a trazer isso, ajuda a valorizar esse conhecimento que é do cotidiano das organizações e que ajuda muito na gestão. Você está falando uma coisa, Eliane, que para mim, inclusive, me emociona, porque eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, muitas vezes, participação, ouvir os trabalhadores, ouvir os usuários, é confundido e é tomado como se fosse assim, isso é protelar o trabalho, né? É dizer, vai demorar mais, isso é assembleísmo, né? Então, quem quer discutir o trabalho e tal, porque não quer ir lá e atender o paciente, não quer ir lá e fazer... E você está dizendo exatamente o contrário, quer dizer, uma mudança de cultura no qual a participação, ou na qual a participação seja exatamente a qualificação das várias competências que precisam estar em jogo na hora de produzir saúde com qualidade, né? Mas Sônia ia falar, eu interrompi, desculpe, Sônia. Não, eu sou só um exemplo também, né? Uma determinada unidade de saúde na Serra, nós estávamos discutindo sobre a questão da marcação de consultas, né? Que é a questão de processo de trabalho que a gente tem que olhar na unidade. Era um problema naquela unidade porque se formava filas para que a pessoa fosse lá e agendasse a sua consulta. Então, isso veio à tona, né? Foi discutido dentro do Conselho Local de Saúde, que é um outro espaço, né, de coletivas, de participação popular, junto com os profissionais de saúde e gestores.
Então, eles fizeram a discussão e essa discussão veio para o colegiado de gestão, né? E dentro do colegiado de gestão, houve a conversa naquela roda de discussão, então modificou a forma de agendamento de consultas, né? E isso que eu acho interessante, isso, o espaço, o apoio institucional potencializa essas discussões, né? Junto com os profissionais e esses novos encaminhamentos, né? E os novos encaminhamentos. Uma solução construída coletivamente. Coletivamente, Soluções né? construídas coletivamente. Não é aquela forma assim, o gestor foi, vou modificar, não foi assim. Né? Foi uma discussão junto com os usuários, junto com os profissionais e junto com o gestor. E ali modificou, né? Então, assim, é muito importante isso. Em outra experiência também, né, a gente foi discutir sobre regulação, né? Como é que se faz a regulação dentro da unidade de saúde, né? Porque regulação não se faz lá no nível central, se começa na atenção básica, né? Que é a coordenadora do cuidado. Então, naquela discussão sobre como fazer a regulação dentro da unidade de saúde, se descobriu que algumas especialidades não estavam sendo discutidas dentro da própria unidade de saúde, que o próprio gestor não tinha conhecimento, né? Em relação, por exemplo, bucomaxilo, né? Eles tinham que regular, colocar dentro do sistema, que é o chamado CISREG, e isso não estava sendo feito, né? Então, naquela discussão, né, no coletivo, descobriu-se que estava em falta naquela parte. Então, assim, e aí fomentou outros espaços de discussão dentro da própria unidade, né? Maravilha. A gente precisa fazer mais um intervalo e, de novo, eu vou terminar o bloco com um comentário de internauta que está nos assistindo, Sebastian Freire, que diz o seguinte: estou assistindo o programa, muito bom, várias exclamações. De novo, um elogio a vocês e a gente já volta daqui a pouquinho.